Gente, vamos falar dessa mensagem que vazou, que foi exposta, né? Várias mensagens do Bolsonaro estão sendo expostas. Lembra que a polícia teve acesso ao celular dele, né? E várias mensagens começam a ser expostas. Conversas do próprio Bolsonaro com Malafaia e conversas do Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro, seu filho que está nos Estados Unidos. E uma que está chamando bastante atenção é a que a gente vai comentar agora. Vocês estão vendo aí na tela, olha, essa é a mensagem que o Eduardo Bolsonaro manda pro seu pai, xingando o Bolsonaro, isso mesmo, tá todo mundo surpreso porque o Eduardo xinga o Bolsonaro, manda ele tomar naquele lugar e chama ele de um ingrato do caralho. Mas vamos tentar entender por que o Eduardo tá tão nervoso nessa mensagem. É o seguinte, tem a ver com o Tarcísio de Freitas. Vocês lembram que um mês atrás o Eduardo tava atacando o Tarcísio nas redes sociais? Né? Foi lá, atacou uma vez, duas, três, né? E isso aí repercutiu bastante, né? A imprensa começou a falar desses ataques do Eduardo contra o Tarcísio. E aí o Bolsonaro foi chamado ali para ser o bombeiro, né? Para fazer ali os ataques pararem, né? E aí, né, depois de um tempo, o Bolsonaro dá uma entrevista e fala, não, eu falei com o Eduardo, falei com o Tarcísio, né, e vai acabar os ataques. E aí o Bolsonaro é perguntado, mas por que o Eduardo tá fazendo isso? Por que tá atacando o Tarcísio? Né? O Bolsonaro fala, não, foi um momento imaturo do meu filho, né? Quando o Eduardo, aí vocês estão vendo aqui a mensagem, tá, gente? Aqui é a mensagem. Quando o Eduardo vê o Bolsonaro chamando ele de imaturo durante uma entrevista, ele fica possesso. Aqui na mensagem do WhatsApp, ele fala basicamente o seguinte, olha, eu ia deixar de lado essa história do Tarcísio, já tinha até me convencido a não falar mais nada, mas depois dos seus elogios, aí ele foi irônico, né, depois de você ter me chamado de imaturo, eu tô pensando em dar mais porrada nele. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Eu me fudendo aqui e você ainda te ajuda a se fuder aí, seja mais responsável, né? Imaturo o seu filho de 40 anos. Então, assim, o Eduardo ele fica muito incomodado, bastante incomodado aí, pelo Bolsonaro ter chamado ele de imaturo ali, em uma entrevista na mídia, né? Ele fica bem nervoso, né? Fala que ele tá se matando lá nos Estados Unidos, fazendo tudo lá nos Estados Unidos, e o pai meio que parece que não tá reconhecendo naquele momento, né? Então ele fica bem nervoso com o Bolsonaro, né? Xinga o Bolsonaro, né? E aí no final da mensagem vocês conseguem ver aqui melhor, ou até muito bom, né? Ele fala no final, tenha mais responsabilidade. Tenha responsabilidade, né? E aí, esse aí é um dos trechos que tá viralizando na internet, né? Do Eduardo Bolsonaro extremamente irritado com seu pai Bolsonaro por ter sido chamado de imaturo ali numa defesa ao Tarcísio de Freitas.